E aí, Márcio, bom dia. Tá me ouvindo bem? Me ouve bem? Deixa um joinha aí se você tá me ouvindo bem. Esperar o pessoal entrar. Vou chamar o povo aqui. Chamar o povo aqui. Prontinho. Hello! Bom, vamos lá pontualmente no horário programado, 9 horas da manhã, sábado. Vamos lá. Bom, gente, então hoje nós vamos falar de um assunto que é ele é muito comentado, mas de uma forma que às vezes não fica muito proveitoso para a maioria das pessoas, né? Hoje o tema é intraempreendedorismo, né? Então, o que é exatamente intraempreendedorismo? Uma atitude, então é algo atitudinal, é algo que uma atitude que você tem, né, inspirado em uma visão de liberdade, como se a empresa fosse sua dentro do contexto de uma empresa que você trabalha, que você presta serviço, né? Então, ser intraempreendedor é a chave para você ascender, para você crescer dentro de uma empresa e para você futuramente fazer desse emprego a sua empresa, né? Você posteriormente até pode ter o seu negócio baseado nessas crenças, nessas atitudes que você pode ter como intraempreendedor, né? E o intraempreendedor, na verdade, é o contrário do que a grande maioria pensa, tá certo? Então, não vou ficar aqui sozinho conversando com vocês. Então, para que a gente consiga esmiuçar um pouquinho mais isso para você, eu vou chamar uma pessoa aqui que ela é intraempreendedora. Querida amiga aí, Vivian, né? Vai entrar aí com a gente. Já está entrando aí. Vamos esperar. Olha ela aí, Vivian, bom dia. Tá me ouvindo bem? Eu não te ouço. Não estou te ouvindo. Não te ouço. Acho que agora vou. Opa! Agora sim. Agora estou te ouvindo. Melhorou, né? Tudo bem? Tudo, graças a Deus. E você? Tudo jóia, tudo tranquilo. Então vamos lá, nós vamos conversar sobre um assunto que para você pode ser novidade, mas para a Vivian é o dia a dia dela, na verdade. E a gente vai querer saber um pouquinho de tudo aí desse assunto tão vasto, né, e que tem impactado a vida de várias pessoas, né, porque assim, existe um consciente coletivo que diz que para você ter sucesso agora, você precisa empreender, você precisa ter o seu negócio. Isso não é totalmente verdade, né? Então, a maior perda que a gente tem é quando a gente sempre acha que na mudança só que há a solução, né? Às vezes a solução está aí onde você está, do jeito que você está. Você que precisa mudar, não as coisas, e nem você mudar para outro lugar. Você precisa mudar dentro, né? Então é sobre isso que a gente vai estar conversando. Então, Vivi, fala para a gente como que foi a sua entrada no mercado de trabalho e se você sempre pensou dessa forma, se era algo natural em você, ou você se desenvolveu ao longo da sua vida profissional? Eu entrei, né, no mercado, focando um pouco mais para a área onde eu sou formada, né, sou formada em análise de sistemas, e entrei através mesmo da faculdade, fazendo o processo de estágio e tudo mais, né, e comecei a trabalhar com grandes equipes. Mas mesmo antes de me formar, eu trabalhava com grandes equipes. Já trabalhei em equipes de call center e grandes call centers. Então, eu sempre comecei a ver a questão de trabalhar em equipe. E eu sempre tive isso dentro de mim, assim, de ser colaborativa, trabalhar com as pessoas, trazer as pessoas para perto, vamos fazer as coisas juntos, para chegar junto num resultado.
Então, em determinado tempo, eu comecei a perceber, falei, não, alguma coisa ela precisa acontecer. Porque, às vezes, só da gente falar e explicar a necessidade, muitas vezes não há um despertar. Né? Então, precisa começar a fazer. E trabalhando com grandes equipes e tudo, eu comecei a perceber, falei, não, alguma coisa precisa acontecer. Eu preciso fazer alguma coisa. Então, comecei a conversar com colegas próximos, fazendo assim, ó, pensa dessa forma, tenta imaginar dessa forma, pensa assim. Quem sabe a gente pode mudar e começar a aplicar coisas para que as coisas começassem a acontecer, né? Então, nesse meio tempo, eu comecei a me descobrir. E aí eu comecei a ver que, de fato, colocando também coisas para acontecer, levando ideias para a gestão, mostrando informações, olha, se sair de A e for para B, isso pode melhorar nesse ponto. Então, vendo que coisas começavam a acontecer por sugestões ou até por atitudes, eu comecei a me enxergar e falei, não, existe algo além disso, não é normal. Eu comecei a perceber que não eram muitas pessoas que tinham essa ideia, né? Não agiam dessa forma. Então, eu comecei a ver que existia algo diferente. Legal. Então, assim, a gente pode dizer que não foi algo que nasceu dentro de você, foi uma necessidade que você começou a sentir e que você começou a se questionar. Você sabe identificar o que te motivou a isso? Teve algum evento que iniciou isso na tua carreira? Uma admiração por alguém, às vezes, alguém que você olhava e falava, pô, eu quero ser esse cara. O que fez você ter esse start e falar, poxa, eu posso ser diferente da maioria? Olha, lembrando assim de informações, a princípio eu não consigo me lembrar de alguém que eu tenha me espelhado. Eu comecei sim, a ver problemas e que muitas vezes as gestões estavam com dificuldade de informar. Às vezes porque não enxergava, ou porque da forma que estava já estava bom e para eles não afetava. Mas como, na época, chão de fábrica, aquilo me afetava. Eu falei, não é possível que ninguém possa falar algo e sugerir alguma coisa. Então, eu dei a minha cara para bater, né? Nesse sentido, e eu comecei a ver, por sempre ser assim, colaborativo e gostar de incentivar os outros e ensinar, eu comecei a ver que eu poderia, com essa característica que eu tenho, ajudar pessoas e fazer as pessoas procurarem enxergar além daquilo que elas estavam vendo com os seus olhos, né? Olhar além. Então, começou de uma indignação, na verdade, né? De ver que coisas não aconteciam e que precisava acontecer. Não era possível, que a gente tinha que se acostumar com a forma que estava acontecendo ali, né? Nos lugares onde eu fiquei. Entendi. Ó, já tem primeira questão aí. Se você não aceita a condição que você vive, isso é um bom indício para que você comece a alterar essa condição. Né? Então, foi a forma que a Vivi aí começou a mudar um pouco o que estava em volta dela. E como que foi, inicialmente, como que foi a aceitação das pessoas? Você arrumou mais problema que solução? As pessoas aceitaram bem? Se entraram na sua vibe? Foi difícil? Como foi o início desse processo? Olha, no começo não foi muito fácil, porque por já ter a ideia na cabeça e colocar no papel e já levar, teoricamente, pronto, não são todos que aceitam. Falar, o que essa menina está querendo vir fazer aqui? Primeiro já se pensa, você está querendo tomar meu lugar? Né? No começo não foi tão bem aceito, mas eu comecei a perceber que existia um caminho. O caminho de você conquistar a confiança das pessoas, conquistar o coração dessas pessoas, que são pessoas-chave, na verdade, são pessoas que vão te ajudar no processo de mudança. E aí, conquistando essas pessoas, olha, eu pensei numa coisa assim, eu estava refletindo sobre isso, eu observei tal coisa, pensei sobre isso, o que você acha? E trazia a proposta. Então, quando eu mudei a forma de abordagem, eu comecei a ser mais aceita. Então, às vezes, usava 10% do que eu tinha falado, 20%, até que chegou o ponto em que o que eu passei, de fato, foi usado 100%. Né? Então, foi um processo. Na primeira, às vezes, por a gente não saber muito como falar e como abordar, a gente tem que tomar cuidado de não se tornar tão agressivo. E, às vezes, pela forma de ter falado, eu posso não ter conseguido o retorno por conta disso. Quando eu percebi como tinha que falar, aí a coisa mudou. Né? Então, no começo não foi tão fácil assim. Que legal. Então, quer dizer, outra questão, né? Então, existe a forma de fazer. Né? Não é porque você teve uma ideia boa, que até seja excelente, que você vai tratar de qualquer jeito, como se todo mundo fosse obrigado a ver do seu ponto de vista. Então, você precisa ganhar as pessoas para você.
E isso não é uma tarefa fácil. Eu tenho certeza que ao longo da sua trajetória você foi melhorando esse processo de conseguir conquistar as pessoas. Como que foi a trajetória de melhora, né, dessa abordagem? O que você indicaria para quem hoje tem essa vontade, tem essa percepção de não aceitar as coisas do jeito que são, de alterar o seu meio, tem essa vontade, mas às vezes peca na forma de fazer? O que você falaria para essas pessoas? Hoje você tem um caminho ideal ou um caminho mais efetivo? Eu sempre penso o seguinte: se a gente tratar as coisas com transparência e com verdade, você tem grandes chances de você conquistar pessoas para perto de você. Então, assim, se você tem um processo de mudança, se você tem algo que você enxerga que precisa ser modificado onde você está, primeira coisa, observe as pessoas que possam estar próximas a você. Seja um supervisor, um coordenador, um gerente, às vezes um colega de trabalho que tem um pouco mais de influência que você, onde você trabalha, que às vezes é mais velho de casa, que as pessoas reconhecem melhor. Não é porque você teve a ideia, muitas vezes você vai ser aquele que vai implantar aquilo 100%. É necessário ter parceiros para isso. Então, enxergue pessoas, eu falo que são os pontos de contato, as pessoas que são ponte. Então, observe quem são as pessoas que podem te ajudar. Então, pense sempre, olha, eu preciso ser alguém transparente e verdadeiro. Se eu não for, como que eu posso conquistar a confiança de alguém se às vezes o que eu falo hoje, aquilo amanhã já muda, né? Então, seja um bom observador. Veja quem são as pessoas que você pode trazer como aliados para essa mudança. Não vão ser muitos, às vezes vai ser uma pessoa só, às vezes serão duas, uma pessoa do seu departamento, uma outra gerência que tem mais contato, talvez com uma diretoria, uma presidência. Mas seja um bom observador primeiro. Observe, escute bastante e veja quem são as pessoas que você pode se aliar. Sei lá, começa a fazer uma amizade se você já não tem, vai conversando sobre pontos comuns, chama para tomar um café, vamos tomar um almoço, vamos almoçar. É o que a gente sempre fala, não seja interesseiro, seja intencional. Então pense quem são as pessoas que podem se aliar a você e comece a trabalhar isso primeiro. Porque às vezes você vai jogar essa ideia e as pessoas não vão aceitar por quê? Mal te conhecem, não sabem nem quem é você. Tá, eu sou apenas mais um número numa empresa. Mas quem é, por exemplo, quem é o Marcelo? Quem é a Vivian? Não, a Vivian é aquela pessoa do setor tal que faz isso, mas para quê? Como que chegou nisso? Entendeu? Muitas vezes se dispõe de algumas coisas. Então, observe. Primeiro de tudo, seja um observador, seja uma antena mesmo que capta as coisas. E depois você começa o processo aí para fora. Entendi. Então a gente pode, porque assim, o intraempreendedor, ele é um agente transformador. Ele é um cara que não é inconformado com a mesmice, por essa inconformidade, essa inconformação, ele vai criar possibilidades novas, né? E aí talvez o segredo seja se conectar a pessoas que tenham mais tempo de casa ou tenham uma posição hierárquica acima dele e que também sejam um agente de mudança, também tenham esse anseio. Seria mais fácil se eu me conectar a essas pessoas? Sim, com certeza, porque às vezes você pode levar 3 meses, 6 meses, sendo que se você se conecta com as pessoas certas, você leva 2 meses para aquilo ser implantado, e dependendo da mudança, é uma mudança muito simples. A mudança de uma coluna de planilha para vir uma resposta, mudança de posição de mesas, às vezes, que muda a dinâmica da equipe. Então, às vezes, se muda em 2 dias, 3 dias, uma semana. Não precisa de tantas decisões da alta hierarquia da empresa. Às vezes é algo que você muda no seu departamento, batendo um papo com um colega ou com um chefe. Então, tem que ter as pessoas que têm o mesmo pensamento, porque senão você também não sai do lugar, fica dando murro em ponta de faca, fica muito difícil. Entendi. Tem um grupo de pessoas que eles são inconformados, mas a visão deles é de ascensão com um sentido, com uma visão muito para si, né? Então eu quero ganhar mais, eu quero ter um aumento de salário, então eu vou fazer um jeito disso acontecer. O quanto isso é saudável, a gente mantendo em primeiro plano essa ascensão, esse ganho a mais, sempre ter uma moeda de troca. Isso é bom ou é ruim? Olha, eu penso que a gente tem que pensar sempre em crescer, né? Mas assim, procurar se perguntar até que ponto esse seu desejo de crescer, de ganhar um salário maior, de ter um aumento de cargo, ser reconhecido na empresa como um bom funcionário que faz mudanças, um funcionário que é para frente, mesmo que pensa, tem um senso de dono.
Essas mudanças, elas estão só para você, só para te beneficiar, só para você ter prazer em ter dinheiro e não se preocupar com dívidas ou com nada? Ou, de fato, você se preocupa em compartilhar conhecimento com a sua equipe, né, com as pessoas que estão com você? Porque, assim, cada um tem um talento. Então, se cada um de nós pensar, eu quero crescer, eu quero chegar ao mesmo nível que eu, e a gente não conversou. Mas em atitudes se percebe que há como se fosse uma disputa. Então, ao invés de você querer compartilhar com as pessoas, porque quanto mais você ensina, mais você cresce. E você querer reter, só para você ser o dono da história, o cocada da história, isso é ruim, porque gera um ambiente tóxico dentro da equipe que você está e da empresa que você está. Então, você quer crescer? Sim, mas pense que primeiro é importante compartilhar conhecimento. Então, eu penso que assim, a relação é praticamente a mesma. Para que você possa dirigir um carro, você tem que ter uma carta, certo? Então, para que você alcance novos níveis, você precisa passar por um teste primeiro. Então, se você começar a ter senso de dono e ir um pouco além daquilo que a sua função pede, aquilo que você recebe, você já começa a ser visto de uma forma melhor. E se você colabora com as pessoas, a sua atitude é vista muito melhor. Então, nada de competição. Pense primeiro em ser colaborativo, que as coisas vão acontecer naturalmente. Legal. E assim, para eu começar a ser empreendedor, estou vendo agora essa live, estou me interessando, falo, poxa, acho que eu tenho esse incômodo e tal. Eu obrigatoriamente, eu teria que começar através de pequenas atitudes ou eu posso tentar mudar o mundo na primeira semana? Como que eu faço? Tudo depende de como está o ambiente da sua empresa e como você está. Né? Eu repito algo, seja observador. Então, primeiro pare e pense, como que está a saúde da equipe que eu trabalho? Como está a saúde da empresa onde eu estou? Eu tenho gestores que são parceiros meus? Eu tenho gestores que só me cobram resultados e só me tratam como mais um? Como que eu estou? Como está a minha saúde dentro dessa empresa? Saúde profissional, até emocional, como você se vê lá dentro? Primeiro de tudo, pense nisso, observe. E aí, se você vê que existe um ambiente colaborativo, comece a ver quem são as pessoas e chegue lá. Agora, se você vê que não há, pense uma forma de conquistar isso, para que você não chegue já com a situação, ou até se revolte, ninguém olha para mim aqui, ninguém quer saber, eu vou embora. Às vezes, o ambiente onde você está é um ambiente transformador. Não há necessidade, nesse momento, de você fazer uma migração. Então, observe primeiro, veja como está a sua saúde e a saúde da empresa onde você está. Aí sim, você começa a partir para outras coisas. Legal. E aí, como que foi essa questão de quando você começou, em que ponto você começou a ver que além de ser agente transformador, isso poderia resultar numa ascensão ou até mesmo uma especialização inovadora que pudesse te levar até a um negócio próprio, a um nível de consultoria, a um nível de extravasar isso até da própria empresa. Isso é possível ser feito? Sim, a possibilidade sim. Eu sempre fui uma pessoa, como eu comentei, de ser colaborativa, de ensinar pessoas. Então, assim, a minha alegria é ver que eu ensino pessoas, elas aprendem e elas avançam. Né? Uma coisa que me incomodava muito, e às vezes ainda me incomoda, são questões, por exemplo, que você ensina algo para alguém e ela acaba não tendo disposição em aprender, quando ela precisa, ela vem para você de novo. É como se fosse um vício, né? E eu comecei a ver que eu poderia ajudar dessa forma. Então, dando treinamentos, orientando, às vezes, sentando do lado do colega, mas faz pouco tempo que isso começou a abrir mais na minha cabeça, que isso poderia talvez se tornar algum negócio, poderia se tornar algo futuro. Né? Na época, até alguns meses, eu só pensava assim, eu quero ser uma colaboradora que, de fato, traz mudança para o ambiente onde ela está, e, através disso, eu vou ser reconhecida, vou ter um aumento de cargo, um aumento de salário, e vou ficar lá, até a hora que isso não conseguir mais, e eu mudo para outro lugar. Então, minha chave virou faz pouco tempo, na verdade, né? Assim, com relação ativa mesmo, disso virar, talvez, um projeto futuro, ou algo específico. Legal. Eu trabalho com empreendedores e muitas vezes as pessoas que me procuram são pessoas frustradíssimas nas empresas que estão. Não é que ela realmente tem uma visão empreendedora, não é que realmente ela tem um sonho. Ela entende que empreender é uma forma de fugir
daquela situação de muitas vezes mágoa, né? Porque quando você tenta transformar um ambiente e aquilo gera ataque, né? Quando você pensa em ser bom e aquilo gera um mal na sua vida, é devastador. E eu vejo que tem muitas pessoas buscando o empreendedorismo única e exclusivamente porque estão machucadas pelas empresas, pelas corporações, pela essa voracidade que muitas vezes o corporativo tem, né? A gente sabe que tem. O que você teria para falar para essas pessoas, né, que estão pensando em simplesmente sair da empresa, montar o seu negócio para fugir dessa situação? Primeiro de tudo, a gente tem até estatísticas, né, com relação a pessoas que saem no escuro para empreender e elas acabam se frustrando já nos primeiros meses, no primeiro ano, com relação a retorno de caixa, produção e aí por aí vai, né? O que eu posso trazer como lição? Se você tem um sonho de empreender e você nesse momento não tem como, fisicamente, financeiramente, vai se enfiar em dívidas com o banco e vai viver preocupadíssimo, às vezes até sem dormir por conta disso. Pense o seguinte, que onde você está no momento pode ser um preparatório, né? Você pode usar a empresa como laboratório para isso. Então, sei lá, eu tenho dificuldades lá dentro, eu não tenho parceiros. Comece a analisar estrategicamente onde você está, como que pode ser mudado isso. Pense que é a sua chance de fazer um experimento onde você está, para ver que pontos que podem dar certo, e até o momento que você é alavancado de uma tal forma, você vá direto para o empreendedorismo, seja abrir um estabelecimento físico, ou prestação de serviços nas casas das pessoas. Eu não sei qual é o seu ramo, o que você tem de sonho, o que você pensa aí, o que tem de planejamento. Mas use o lugar onde você está primeiro como um laboratório. Realmente, a gente sofre muita pressão por resultados, porque tem meta, tem muitas empresas aí que elas querem ver os resultados e muitas vezes massacram os funcionários, a gente sabe disso. Mas procure pensar assim, de que forma que eu posso transformar isso? Trazer o que está vindo de ruim, eu arrumo dentro de mim e boto para fora, né? Captar tudo isso, transformar e botar para fora. Usar como um laboratório. E aí, se você vê que já é o ponto, sair. Tudo depende da forma como estão as coisas, como você está, como está a empresa. Mas assim, pense o seguinte, todos nós temos talento, todos nós temos uma essência específica, todos nós temos algo que é diferente um do outro. Então não pense, estou sendo subutilizado. Mas por que eu estou sendo subutilizado? Existe alguma coisa que está acontecendo. Então, veja dentro, procure arrumar, bote isso para fora, e aí, no momento certo, seu empreendimento ele vai deslanchar, isso eu tenho certeza. Legal. Um outro ponto que me chama a atenção, hoje nós temos uma juventude, uma galera aí que está com 20 e poucos anos, e que eles têm muita dificuldade de engolir sapo, né? Tem muita dificuldade de submeter, e aí tem a desculpa de ser a geração Z, YZ, B8, 25, 44, que eu acho que isso tudo é bobagem, mas enfim, o que você falaria para essa galera? É possível crescer sem ter essa habilidade de engolir sapo? Olha, tem, porque principalmente nós lidamos com lideranças mais velhas que nós. Então, cada um tem uma forma mesmo de pensar. Essas gerações são mais ágeis, elas são mais rápidas. Eu trabalho com pessoas muito mais novas que eu, então eu percebo uma diferença, às vezes, estrondosa deles. E são pessoas que muitas vezes pegam e fazem, são muito mais rápidos. Eles têm algo específico, eu não consigo te dizer como, mas é muito bom trabalhar com eles. Porém, realmente existe isso, só que dá para mudar, dá sim. Você não perde as suas características, mas é importante você ver um pouco o lado do outro. Eu acho que isso entra um pouco também da empatia. Poxa, mas aquela tal pessoa é assim, por que ela falou aquilo comigo? Às vezes nós temos diretorias muito duras, muito firmes, e elas respondem mesmo de uma forma, às vezes até mesmo áspera para nós. E sendo um pouco mais novo, você já quer responder à altura. Só que nisso você também acaba perdendo um pouco da conquista que às vezes você pode ter feito. Então, em todos os pontos, eu vou repetir isso. Pare, observe e analise. Eu sou muito rápido, eu sou muito assim, eu gosto de fazer os resultados, eu quero fazer acontecer, mas para e pensa um pouco. Dá para dar uma desaceleradinha, dá para eu olhar ali, eu recebi uma resposta meio assim, mas por que a pessoa me deu uma resposta meio assim? Às vezes a gente perde oportunidades por não ser reflexivo. Não falo ser reflexivo exageradamente,
mas você ser reflexivo de não ser assim, bateu, levou. Às vezes, por você ser bateu, levou, você pode sofrer muito com isso. E você pode perder portas maravilhosas. Então, dá uma desacelerada, pare e pense. Às vezes você está certo, você não está errado no que você está pensando, mas aprenda a refletir, aprenda a observar. Você tem muito a ganhar com isso. Legal. Eu tenho um evento na minha vida que fala um pouco disso, que, por exemplo, eu trabalhava numa empresa de 14 mil funcionários, né, uma grande empresa, que na época era estatal, né, e foi privatizada, e eu vivia com a minha gerência, minha superintendência muito bem, as pessoas gostavam de mim, e aí tinha um funcionário de um outro departamento que meio que não se dava bem com esse pessoal, e eu comprei a briga, né, e eu meio que comprei a briga e tal, e beleza, eu era office boy na época, né, tipo, porra, estava iniciando. Aí, o que aconteceu? 6 meses depois, caiu todo mundo que estava em cima e esse cara veio ser meu chefe. O que você acha que aconteceu? Rua. Exatamente isso. Bye, tristeza. Então, assim, é muito complicado mesmo, até porque no mundo corporativo, a mudança hoje ela é muito dinâmica, né? Ela acontece muito rápido e as empresas, elas mudam muitas vezes, porque, por exemplo, de perder um cara estratégico, muda às vezes todo um quadro, uma série de pessoas de confiança acabam sendo alteradas, mudadas, né? E então você tem que, na verdade, o que você falou, né? Observação, percepção e tentar meio que também fazer a política da boa vizinhança com todo mundo, não ficar levantando bandeira que você não pode manter e nem guerra que você não pode vencer. Seria mais ou menos isso? Isso. É uma palavra que eu falo, que eu tenho pensado e refletido ultimamente também, até nos ambientes que eu vou. Não queira ser justiceiro, né? Não queira ser o Robin Hood do século XXI, porque, assim, a gente acaba caindo do cavalo, e às vezes o que você acha que aquilo é certo e que está havendo uma injustiça, você não sabe o outro lado, né? Então, uma coisa que eu tenho aprendido muito, aprenda a ver os dois lados da situação. Às vezes você enxerga algo porque alguém te trouxe alguma coisa, você tomou aquilo como verdade e você vai para cima. Só que você não sabe o outro lado. E muitas vezes o outro lado pode ter muito mais razão do que aquele lado que chegou para você. Então, é o que eu sempre falo, observe. Seja um bom captador. Por isso que a gente tem 2 ouvidos e uma boca. Ouça mais e fale menos. Se a gente for mais ouvinte, a gente consegue perceber as coisas ao nosso redor. Porque senão a gente se prejudica. Vai falar, olha, aquela ali não sabe nem o que está acontecendo, está tomando as dores do outro. E não é bem assim, né? Eu já tive experiências muito ruins dessa forma, achando que estava errado alguma coisa, e eu fui para cima e no final das contas não era nada daquilo, eu me enganei. E imagina, né? A gente fala, como é que ficou a cara de pastel mole? Né? Então, é muito delicado isso. Legal. Tem aqui uma pessoa falando aqui, trabalhar o ego é fundamental nisso, né? Sim. Sim, ser colaborativo, né? Não pensar assim, olha, eu estou tendo um conhecimento e isso é meu, eu não vou ficar liberando para todo mundo e a hora que sair de férias, a hora que for fazer alguma coisa, só eu tenho domínio. E se alguém precisar, vai me procurar. Eu acho que isso traz um desgaste, tanto para você quanto para as pessoas que estão com você. Porque você acha que você é insubstituível, você deixa de crescer porque você não aceita a colaboração do outro e não passa o conhecimento para outro. E aí não há crescimento na equipe que você está. Né? Então, assim, olha, o ego é um veneno. É um veneno. Legal. E assim, quantas pessoas é possível você se reproduzir como intraempreendedor? O que eu quero dizer com isso? É possível você influenciar outras pessoas que estão do seu lado a também serem intraempreendedores? A gente deve investir tempo nisso, em trazer as pessoas com a gente, no sentido de ajudá-las a ver um outro lado? Ou você acha que a gente tem que manter ali, ficar no nosso cantinho lá e fazer o que tem que fazer, ir embora e acabou? Não, dá sim, dá para você multiplicar isso, tá? E é importante assim, tudo começa de pouco, então às vezes você vai conseguir influenciar um colega, depois aquele colega avançando, ele mesmo vai compartilhar, nossa, eu aprendi tal coisa com o Marcelo, achei tão legal. E aí as coisas começam a acontecer de uma tal forma, quando você vê, você já está tomando café com alguém,
com essa pessoa, com essa terceira pessoa, e aí com essa outra pessoa junto, e aí vocês vão tomar um café, vão almoçar, vocês acabam se tornando colegas de equipe, você compartilha as coisas com as pessoas, ela vai precisar de uma ajuda, ela vai lembrar de você, vai passar uma situação difícil, vai lembrar de você, e você vai ajudando nesse processo. Então, aos poucos, você vai, nem sempre você vai começar com grandes pessoas. Sei lá, eu vou fazer uma transformação com 10 pessoas. Porque às vezes é difícil, porque não falo difícil por ser algo impossível, mas porque existem pontos que você precisa trabalhar no dia a dia. Então, às vezes vai ter uma situação que a pessoa vai te procurar, olha, pensa assim, pensa assado, mexe aqui, mexe ali, e tem a ver com a situação da pessoa também querer. Então, cada um tem um tempo. Então, é um trabalho de formiguinha, mas não é nada impossível. E ao longo do tempo você alcança maiores pessoas. E aí quando essas pessoas alcançarem o ponto, e até passarem além daquilo que você explicou, em questão de crescimento, elas também serão pessoas que vão influenciar outros. Então, começando por um trabalho, digamos assim, de baixo por baixo, você começa a alavancar e aumentar. Né? É mais ou menos 1 para 1, digamos assim. Legal, muito bom. Eu na minha vida, assim, na minha vida como empreendedor, as minhas bases, elas foram geradas e formadas no intraempreendedorismo. Né? Essa inquietação de você não aceitar as coisas como são, não por vaidade, por achar que você é melhor que alguém, mas porque a gente precisa abraçar a empresa que a gente trabalha como um cantinho nosso. Né? Na verdade, há muitos anos mesmo, quando eu estava no CLT, eu trabalhei para mim, eu não trabalhava para a empresa. Né? Porque aquilo era meu. Né? Aquela responsabilidade, aquele quadradinho que me entregaram, era meu, era minha empresa, era minha responsabilidade. Né? E é impossível, eu tenho essa visão que é impossível você ter esse avanço se você não conhece o que está no entorno. Né? O intraempreendedor é fácil de você identificar quem é. Né? Você vai escutar as perguntas que ele faz. Ele faz perguntas assim, da onde isso vem? Por que é assim? Para onde vai? Como quem recebe está vendo isso? Né? Então, assim, porque na verdade a qualidade do seu trabalho não tem que ser analisada por você. É uma análise muito, muito rasa. Quem tem que analisar o seu trabalho é quem recebe. Né? Então, você quer saber como está o seu trabalho? Pergunta para o departamento que recebe o seu trabalho. Né? Eu cansei de escutar assim, nossa, fulana do departamento tal, ela é top. Então, ela manda aqui o trabalho para mim, eu não preciso nem conferir, vem tudo certo, tudo certinho. E o inverso também é verdadeiro. Você viu o fulaninho? Nossa, cara desorganizado, manda atrasado e tal, entendeu? Aí você acha que a cúpula, ou quem está acima, não faz essa ligação? Lógico que faz. Aí você vê que um é sempre promovido, né? E aí você fala assim, nossa, cara tem uma sorte, né? E aí não vê o trabalho que é feito. Então, assim, essas perguntas é que fazem você um intraempreendedor. Então, se você está nos ouvindo, você não é um intraempreendedor, você tem como ser. Primeiro, você tem que não aceitar a condição que você está. Se você ganha um salário mínimo, se você ganha 10, você tem que saber que você pode chegar mais longe. Então, não é de quando se ganha que a gente está falando. A gente está falando do quanto você quer interferir e melhorar a tua vida. Né? Você vai deixar a coisa ser do jeito que é. Né? Então, se você deseja interferir, então administre que atua. Você não é um empregado, você já é um empreendedor. Né? Você tem uma empresa. Né? Um pedacinho de um grande conglomerado é teu. O que você vai fazer com aquilo? Vai simplesmente abrir porta e fechar a porta, como muito comerciante faz? Tem comerciante que abre porta, fecha a porta, escraviza pessoas, ganha seu dinheiro e vai embora. É rico, mas é só um comerciante. Não é um empreendedor. Não agrega valor na vida de ninguém. Empresa tem pessoas que chegam, saem, se aposentam e nunca marcaram nada. O nome dela não vai ser lembrado por nada dentro daquele local. Imagina você passar 30 anos dentro de uma empresa, como acontecia, hoje é mais raro, porque hoje as pessoas buscam um pouco mais, o turnover ele é maior, as novas empresas que estão fechando, enfim, mas assim, era muito comum a pessoa se orgulhar, né, de que eles começou numa empresa e se aposentou numa empresa. Aí você pergunta assim, o que essa pessoa marcou essa empresa? Nada. Né? Então assim, claro, você não tem essa vibe de mudança, então nós nem estamos falando com você. Né? Nós estamos falando com pessoas que querem ser intraempreendedor, querem realmente transformar o ambiente que estão. Né? Então assim, é disso que a gente está falando, e aí ficaram dicas aí bem interessantes aí que a Vivi deu,
né? E para finalizar, Vivi, hoje, depois de toda uma trajetória, né, a Vivi lá que começou lá, né, o que você hoje, o que ficou? Qual foi o seu real ganho? Se você tiver o que você não negocia mais, o que não tem preço dessa trajetória, o que ficou para você de ganho de toda essa trajetória? Olha, o que ficou de ganho? Eu cresci muito, né? Eu aprendi muitas coisas. Eu tive pessoas dos dois lados. Tanto onde eu pude ver que eu poderia ter alguma característica dessas pessoas, quanto as que eu não podia ter, né? E eu acho que o crescimento, conhecimento que você adquire, ninguém tira de você. Então, você é alguém melhor quando você ensina o outro. E quando você vê o outro dando resultado, você se sente mais realizado ainda. Isso não tem a ver com dinheiro, como você disse, não tem a ver. Porque às vezes você pode ser um empreendedor que ganha pouco, um empreendedor que ganha pouco, nem você disse, um salário mínimo. Mas você é alguém que se realiza, porque no ambiente que você está, você muda, é agente transformador na vida de pessoas. E você vê pessoas crescendo, pessoas às vezes mudando de emprego, indo para outros empregos e avançando, e você ainda continua lá. Mas isso não é motivo de tristeza, né? Então, assim, o que eu não negocio hoje é o prazer e a alegria de ver que, às vezes, em uma pequena conversa, eu consegui ser agente transformador na vida de alguém, essa pessoa se viu, essa pessoa se enxergou, soube quem era e foi para frente, né? Seja mudando de empresa, seja mudando de departamento, seja crescendo no departamento onde está. Então, o que eu não negocio é isso, é tudo que eu aprendi e o que tem me feito bem de ajudar os outros, né? Legal, legal. Então, você que está com problema de dificuldade, de você ir trabalhar na segunda, você reza para chegar à sexta, saiba que você está no pior caminho que você poderia estar. Infelizmente. Você está minando o teu emocional, você está minando o teu físico, você está perdendo tempo na sua vida. Então, existe um caminho muito simples de você não aceitar a vida do jeito que ela é e interferir. Foi para isso que você está aqui. Você não está aqui para ser um tubo que entra comida por baixo, sai por cima e sai por baixo. Você está aqui para interferir. Então, se você deseja mudar isso, comece a observar, comece a ter humildade de aprender, comece a procurar quem são as pessoas que você pode contar para ser agente de transformação, né? E altere isso com empatia, olhando o outro, altere isso sabendo que nem sempre vai dar certo, você vai ter que ser tolerante. Tolere quem hoje está do seu lado, que amanhã ele pode estar acima de você, né? E faça isso por algo que não tem preço, que é ver as pessoas sendo transformadas. Então, eu queria agradecer a Vivi, né? Pode fazer as considerações finais aí, agradecer a disponibilidade dela. Vivi é uma pessoa muito bem sucedida na área dela, né? Na área de sistemas, e hoje ela está extravasando, extrapolando isso para outras áreas, né? Justamente por causa do intraempreendedorismo, né? Então, pode fazer as considerações finais aí, Vivi. Marcelo, eu quero agradecer, né, o convite e dizer que é uma alegria falar sobre empreendedorismo, porque é algo que eu vivo, né, algo que eu descobri que eu sempre fui e até então eu não sabia, né, e assim, agradeço demais poder compartilhar tudo isso com você, com quem está assistindo a gente, com quem vai assistir ainda. E eu estou à disposição, né? Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, o meu Instagram está aí, me chama no direct, vamos conversar. O importante é saber que você tem um talento, você tem uma essência, existe algo que você tem que outros não têm, e que você pode ser agente de transformação através disso. Então, se veja, se enxergue como um indivíduo de fato que tem um potencial. Porque pessoas viram potencial na minha vida, pessoas me motivaram, eu me enxerguei, e isso fez total diferença na minha vida. Então, saiba, você tem sim uma mudança. Então, eu estou aí à disposição, vamos conversar. E, Marcelo, muito obrigada mesmo. Valeu. Gente, obrigado por assistirem o nosso vídeo. Espero que você tenha gostado. Né? Siga ela lá, acompanhe ela, pergunte mesmo, vai lá, seja chato, né? Porque às vezes o chato ele começa a receber algo que a maioria não recebe. Né? Então, acho que tudo que a gente falou, uma palavra que definiria o sucesso do empreendedor são as conexões que ele faz.
né? Então, Sim. é o network que ele tem, né? Então, faça isso com a gente está aqui à disposição, somos pessoas que queremos te desenvolver, te ajudar, independente de valor, independente de dinheiro, né? Então, conte com a gente aí, muito obrigado e até a próxima. Valeu! Até. Tchau, tchau.